Saudações em Cristo Jesus a todos e a todas. Nós voltamos então para a continuação do nosso curso Mulheres Pregadoras da Escola de Servas e continuarmos com a nossa introdução à hermenêutica bíblica. Hoje nós queremos pensar sobre os passos para a interpretação bíblica. Nós vamos tentar dividir pelo menos em 4 passos para ficar mais compreensível. Apesar de ser um material denso, nós vamos rogar a graça do Senhor que possamos ser simples na exposição, de maneira que possamos ser compreensíveis. Temos pelo menos 4 passos a ser pensados: o texto, o contexto, o sentido do texto e, por fim, as técnicas interpretativas. A primeira coisa a pensar é sobre o texto. O texto bíblico, para nós, é o fundamento, é a base, é o alicerce. Tudo o que nós vamos construir no sentido de construção de pensamento, de reflexão e de mensagem a expor ou de exposição. Então, tudo que nós vamos ter em construção de pensamento, reflexão ou exposição, tudo isso tem que estar alicerçado sobre o texto. A Bíblia Sagrada é para nós, como já vimos a sobejo, a nossa regra de fé e de conduta. É da Bíblia que nós retiramos toda a nossa base e o nosso modelo padrão, né? O nosso padrão para nos amoldarmos dentro do presente século, para vivermos dentro do presente século, e isso a gente entende pela Bíblia Sagrada ser muito mais do que mudança de comportamento, é transformação de entendimento. Então, o texto bíblico é o lugar onde nós chegamos, é o lugar onde nós entramos, é o lugar onde nós nos movemos e nós só saímos de lá depois de extrair aquilo que ele quis dizer. Extrair para fora, a ideia de exegese, né? Então, nós temos esse fundamento, o texto. Quando eu digo que o nosso fundamento é o texto, eu estou descartando que o nascedouro das nossas reflexões, das nossas exposições, daquilo que falamos a respeito de Deus e do seu trabalho e daquilo que Ele quer comunicar à sua criação, ou já comunicou à sua criação. O nascedouro, a fonte, nunca deve ser a última notícia do jornal, o último acontecimento, nunca deve ser a notícia que vimos ou o pensamento que vimos num texto da internet, não deve ser nem a melhor exposição de um comentário bíblico. O nascedouro é o texto bíblico. A Bíblia Sagrada é a nossa ferramenta de trabalho. Então, tudo começa comigo e a Bíblia, ou com a Bíblia e eu. Esse relacionamento, eu e a Bíblia, nós vamos ter que entender isso, muito mais do que uma ação que eu pratico, muito mais do que uma função que eu exerço. Este relacionamento nós temos que entender como um encontro, Eu e você somos da fé de que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Quando a Bíblia fala de si mesma, através do escritor aos Hebreus, que ela é viva e eficaz, o que é eficácia? Eficácia é aquilo que não vai dar errado. Eficácia é aquilo que vai dar certo, que vai acontecer. Quando diz que é viva é porque ela se movimenta, é porque ela tem crescimento, é porque ela produz, é porque ela reproduz. Então,
quando eu vou à palavra de Deus, eu tenho que ir com essa consciência. Não é uma atitude, não é um ato, não é uma função que eu exerço. É um encontro. É um encontro entre o meu espírito, entre a minha alma, entre os meus sentidos e a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu tenho que entender que é nela que Deus se revela. É nela que Deus fala. É na palavra de Deus que Deus fala. Nós ouvimos muitas vozes. Nós estamos num tempo de ouvir muitas vozes. Nós estamos num tempo em que tudo se torna uma voz. E de todos os lados tem alguém sempre falando em nome do Senhor. Aliás, muitas vozes dizendo assim diz o Senhor. Porém, eu e você precisamos, como o próprio Jesus pede, ter ouvidos para ouvir. Ter ouvidos para ouvir. Claro que nós sempre vamos ver os intérpretes do tempo, das épocas e das estações, usando um texto, alguma coisa, para interpretar o nosso tempo, para interpretar os acontecimentos, para interpretar situações e circunstâncias. Agora, eu preciso desse encontro. Você precisa desse encontro. O primeiro lugar para onde nós nos movemos e onde alicerçamos todo o nosso pensamento, reflexão e exposição é na palavra de Deus. O texto bíblico é o fundamento. Para eu saber o que é isso, eu preciso entender o que é um texto. O que é um texto? Vamos entender isso. Aqui eu tenho um significado tirado de um dicionário eletrônico simples, porém que vai nos ajudar na compreensão disso. Nós queremos partir de alguma coisa bem conhecida para nós sabermos o que é isso. Eu tenho um texto. O texto é um conjunto de palavras e frases, encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Guardem aí. Um conjunto de palavras e frases encadeadas, ou seja, bem unidas de maneira coerente. Então eu tenho no texto duas características aqui já: coesão, né? E coerência. Ele tem coesão e coerência. Faz sentido, entende? Faz sentido. Então veja só, elas são encadeadas. Vamos supor que eu diga para você assim: amou Deus, seu Filho, o mundo unigênito deu. Ora, eu falei isso e você, claro que por conhecer a Bíblia Sagrada e esse texto, que é um texto áureo da Bíblia Sagrada, você sabe o que eu falei. Só que esse texto escrito ou esse texto falado da maneira que eu disse, apesar de ser um conjunto de palavras, apesar de ser uma frase, esse texto não faz sentido, porque as suas palavras não estão colocadas de uma maneira coerente. Então, o texto precisa ter esse encadeamento entre as palavras, esta ligação entre as palavras. Para quê? Para permitir a interpretação, para que eu possa extrair dele o seu significado, aquilo que ele é em estado de dicionário, e o seu sentido, aquilo que ele está querendo dizer. Vamos entender isso? Eu preciso interpretar e a interpretação vai se dar em dois tempos. O seu significado é aquilo que as palavras são no seu construto duro, né? Em estado de dicionário. Cadeira é cadeira, mesa é mesa, né? Isso é essas palavras no seu sentido duro. Como se apresenta no dicionário. Eu falo mesa e você já na sua mente pensa em alguma coisa que é com um plano e tem pelo menos 4 pés ou um pé central, mais alguma coisa que dá de apoio e veio na sua mente uma mesa. Se você está na sua cozinha, pensou numa mesa desse tipo de copa de cozinha. Se você está no escritório, pensa em mesa, mas sempre vai ser aquele estilo, mesa. Agora, se eu digo, vou pôr
a mesa. Aí você vai saber que esta mesa não é esse instrumento de 4 pés com uma tábua plana sobre ela. Nós vamos entender mesa, então, no sentido de refeição, no sentido daquilo que vamos participar. Então, essas palavras encadeadas precisam fazer sentido para que eu possa interpretá-las. E a interpretação, o extrair o que aquele texto está querendo dizer, vai então permitir que eu transmita a mensagem, eu comunique aquilo que o texto está dizendo. Para eu pensar isso, né, eu tendo essa noção do que é um texto, até para nós nos desplugarmos daquela coisa que a gente acostumou ver. Alguém que diz, olha, eu vou me basear só na primeira palavra, eu vou me basear só na parte A e pega a parte A até um pedacinho antes da vírgula. Você diz, Joel, isso não vale? Pode até valer, mas é perigoso. É perigoso porque você não tem o sentido completo do texto. Para isso, nós temos algumas dicas que são muito boas e vamos ver isso quando vermos a parte de homilética, que nas nossas Bíblias, NVI, na Bíblia Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, você vai ter sempre as divisões de parágrafo. As nossas divisões de parágrafos, elas começam, nessas traduções que eu disse, elas começam sempre com uma letra maiúscula negrito. Então você vai saber que daquela letra maiúscula em negrito até o ponto final, ali nós temos um parágrafo, uma unidade de pensamento. Quando aparecer outra maiúscula negrito, começou outro parágrafo, outra unidade de pensamento. Então, é interessante que você se baseie nesta unidade de pensamento. Ali está a mensagem. Ainda que depois você vá extrair dali para a sua exposição, para a sua reflexão, você vai extrair dali um único versículo, mas a mensagem está no texto. Eu não posso ir com a minha mensagem para o texto e dizer, não fica legal se eu me basear aqui, porque daí é aquilo que eu estava falando da exegese. Então vamos entender assim, eu preciso saber o que é o texto, não me basear num pedacinho e fazer daquilo um texto, né? Eu tenho o texto bíblico que já está no livro, já tem uma mensagem. Então eu posso mudar a roupagem, nunca alterar a mensagem. Esse entendimento é bom para nós sabermos o que é um texto. Agora, eu preciso que você veja a relação que existe entre os componentes do texto. Nós temos pelo menos 3, né, aqui expostos. Eu quero deixar de fora a questão dos ouvintes e da audiência. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando dos ouvintes do autor, lá do Paulo, quando escreveu aos Coríntios. Eu estou querendo deixar de fora agora quem eram esses destinatários e também chamando de audiência, estou querendo deixar de fora aqueles que seriam o objeto da sua reflexão, a congregação onde você estaria expondo a sua reflexão, o seu pensamento bíblico. Eu quero pensar em 3 partes aqui, até porque eu estou tratando de um encontro, eu e a Bíblia, né? Então, quando se encontra eu e a Bíblia, tem um encontro do Joel, eu li em Provérbios aqui, abri em Provérbios aqui, tem um encontro do Joel, do Salomão, que para nós é quem escreveu os Provérbios. Eu tenho um encontro do Joel, o Salomão, e eu tenho um encontro do texto que está aqui na minha frente. Um texto em português, em língua portuguesa, aqui à minha frente. 3 componentes que compõem esse encontro. Você, o texto e o autor. Suponhamos que você esteja lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, ali está um encontro. Você, o texto e o apóstolo Paulo. Você está lendo o Apocalipse de João. Então, ali está um encontro. Você, João, o apóstolo, e o texto Apocalipse,
que está à sua frente. Este encontro, ele se faz necessário, né? Ele acontece sempre no exercício deste encontro com o texto bíblico. Eu, você e o autor, você, o texto e o autor, e nós temos algumas coisas aqui que são imprescindíveis que se diga. O autor não está mais presente, o autor não está perto de mim. O Paulo, e no meu caso aqui o Salomão, ele não está perto de mim. Eu o conheço de fontes outras. É necessário então que eu tenha ido a essas fontes, é necessário que, se eu não fui, eu vá a essas fontes para eu saber quem é esse autor, o que o movia a escrever aquelas coisas, qual era a sua estrutura, qual o seu grau de conhecimento, qual o seu envolvimento com aqueles para os quais ele escrevia, com o texto que ele está escrevendo, quem é este autor, né? Aqui nós temos toda uma questão de interpretação muito em voga hoje, e quem é que está valendo aqui? É a palavra de quem está valendo aqui. Por outro lado, eu tenho texto. Eu tenho um texto que já se moveu no tempo. Por exemplo, eu tenho um texto de 1000 anos diante de mim, o caso dos Provérbios. Eu tenho um texto de milenar, de 1000 anos antes de Cristo, mais 2000 anos que nós estamos vivendo. Eu tenho um texto aqui de 3000 anos na minha frente. Então, olha o quanto esse texto já se moveu no tempo. Olha o quanto esse texto já se alterou, já voltou a ser. Olha como a linguagem já mudou. Um tanto de Brasis que existe, nós já vimos esse português se movimentar de uma maneira tremenda. Então, eu tenho um texto muito antigo diante de mim, de um autor também antigo diante de mim, e eu estou entrando para esse texto com toda uma cultura, eu estou entrando para esse texto, e neste encontro está agora um autor milenar, de um texto milenar, e uma pessoa de uma idade hipermoderna, que está chegando agora em 2000 e alguma coisa, e muita coisa, num clima totalmente, uma circunstância totalmente adversa, o momento que nós estamos vivendo. Toda essa cultura minha, toda essa herança, todo isso que eu já tenho de conhecimento, vai para este encontro com um Salomão milenar, com um texto milenar. Este encontro acontece toda vez que você vai à Bíblia. Por isso, eu preciso, ainda que eu saiba que a palavra de Deus é viva, eficaz, que a palavra de Deus se movimenta, que a palavra de Deus se renova, eu preciso saber que existem distanciamentos entre eu, o texto, e o autor. Isso, no processo interpretativo, é tremendamente necessário, é tremendamente requerido que nós façamos isso. Do contrário, eu terei sempre propensões a ir ao texto. E eu vou forçar o texto a falar coisas que eu quero que ele fale. Eu vou forçar o texto a dizer alguma coisa que eu penso que é. Então, eu preciso sempre ter em vista esses 3 elementos. Eu estou me aproximando do texto, você está se aproximando do texto. E a primeira coisa que eu preciso entender é que quando eu, como disse atrás, me aproximo deste texto, eu tenho que entender que a minha pessoa, eu, Joel Paulino, não sou estranho ao processo de interpretação. Eu participo vivamente do processo de interpretação. Por quê? Porque são as minhas faculdades, são as minhas heranças, são as minhas crenças. Quando digo faculdades, eu digo meus pensamentos, as minhas emoções, a minha vontade,
Tudo está envolvido aqui agora. E eu sou parte deste processo. Eu vou entrar para o texto com tudo aquilo que eu sou. Porém, quando eu levo para o texto toda esta carga herdada, eu preciso levar uma coisa em especial. Eu preciso estar revestido de humildade. Por quê? Nós temos aquela guerrinha, deixa eu dizer assim, sempre quando se fala de exegese e exegese. E alguém trata de uma maneira, a exegese trata-se sempre de uma maneira pejorativa, dizendo que ela é pejorativa e que trata-se com desdém. Porém, todo mundo também pratica a exegese. Ou seja, quando eu vou para o texto, eu vou com as minhas heranças. Deixa eu dar um exemplo. Eu e um irmão batista, por exemplo, batista tradicional, eu posso falar assim porque tenho familiares que são, eu e um irmão batista tradicional, não vamos ler Atos 2 da mesma forma. Eu e um irmão batista tradicional não leremos 1 Coríntios 14 da mesma maneira. Nós iremos, eu e um irmão presbiteriano, iremos ler os textos batismais, dos batismos em água, de uma maneira diferente. Por quê? Porque nós entramos com a nossa herança. Quando eu falo de humildade, é interessante que eu entenda a palavra de Deus como norma, como autoridade, como fundamento, exatamente para que quando eu entrar no texto, eu esteja revestido de humildade o bastante para deixar tudo o que eu sou lá no texto. Dá licença. Para deixar tudo o que eu sou lá no texto, para deixar todas as minhas construções lá no texto. A humildade é para que eu entenda que a Bíblia Sagrada é a autoridade. Hoje, bastante questionada, em tempo de lives que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muita gente colocando em xeque a autoridade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e querendo dizer que ela não tem a última palavra. No entanto, sem discutir esses detalhes, a nossa fé ainda é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. A humildade entra exatamente quando eu consigo me despojar daquilo que eram preconceitos em mim, que eram pressupostos que eu tinha, que eram crenças que eu carregava, e eu deixo dentro da Bíblia e saio de lá, extraio a sua mensagem, olha, extraio e trago para fora, exegese. Eu trago para fora o sentido dela, a mensagem do texto. Vamos pensar num conselho de Pedro, que ele dá aos irmãos da dispersão. Pedro, ele dá o seguinte conselho. Ele diz aos irmãos: crescei na graça e crescei no conhecimento. Olha aqui um pouco da nossa cultura. Quando eu e você, formados num ambiente pentecostal, nós vamos para esse texto, é claro que quando se diz crescer na graça, logo na cabeça de um pentecostal vai vir unção, poder, Crescer na graça é estar revestido disso. E crescer no conhecimento é você saber. Então, conhecimento, saber, graça, poder. Essa seria a leitura que nós faríamos. A humildade está exatamente em quando eu entrar no texto, eu entender o que o texto está dizendo e sair de lá com aquilo que ele me comunicou. Ora, crescer no conhecimento é construção, é edificação, é maturidade. Você vai ver Paulo escrevendo
aos Coríntios, e ele chama de imaturo e de carnal os irmãos que não conhecem. A gente pensa sempre que carnal é alguém que pratica pecados morais, né? Mas, na verdade, o que Paulo está chamando de carnal lá são os irmãos que não cresceram. Ele diz assim, olha, se eu ainda tenho que dar leite para vocês, não sois porventura carnais? Né? Se vocês ainda são meninos, não são porventuras carnais? Então, crescer no conhecimento é alcançar maturidade. Você compara isso com Efésios 4, tudo isso, para você entender. É alcançar maturidade, é construir essa fortaleza que é a minha mente espiritual. Vou chamar assim, fica meio esotérico, mas que é a minha mente espiritual. Quando digo crescer na graça, isso então é crescer para cima, conhecimento, crescer para cima. Quando eu digo crescer na graça, vamos pegar aquilo que talvez seja uma definição mundial de graça, né? Universal de graça. Quando se diz o que é graça, todo mundo de pronto diz, é um favor imerecido, é dar a mim aquilo que eu não merecia, é alguém me doar alguma coisa porque ele olhou e disse assim, vou dar. Não viu em mim nenhum mérito, nem fiz nem nada para que eu tivesse crédito, simplesmente partiu do doador o desejo de dar aquilo. Então, quando diz crescer na graça, é crescer para baixo, entende? Não é poder, não é unção. Crescer na graça é dependência. Eu saber que eu sempre tenho aquilo que Ele me dá, mas que eu não mereço ter, que eu não fiz nada para que eu pudesse alcançar. Conhecimento eu busco. Conhecimento eu busco. Conhecimento eu vou atrás. Conhecimento eu cavo. Conhecimento eu oro para receber, né? Conhecimento tem algum esforço meu envolvido nisso. Tem algum esforço meu envolvido nisso. Agora, a graça é alguma coisa que me alcança. Não busco. Então, quando eu falo de estar revestido de humildade, é exatamente esta dependência. Eu estar dentro do texto e o texto chocou, bateu de frente com toda a minha estrutura, colocou por terra todos os meus castelos e eu sair dali dizendo, o Senhor não mudou o meu comportamento, o Senhor transformou o meu entendimento. Isso é que a nossa atitude para entrar no texto. Eu posso até entrar com uma carga de exegese, mas eu tenho que ter a humildade de sair dali com a exegese, né? Sabendo que esse trazer, esse extrair para fora o sentido do texto me dá autoridade de dizer, assim diz o Senhor, ou a palavra de Deus é essa. Então, esse é o nosso primeiro contato na aproximação do texto, um espírito revestido de humildade. A segunda aproximação que nós vemos dentro desse sentido ainda do texto é a leitura. A leitura aqui é diferente. Ela vai pressupor que nós precisamos adotar alguns procedimentos que são clássicos do leitor bíblico. O leitor bíblico é diferente daquele que lê uma poesia, é diferente daquele que lê um conto, é diferente daquele que lê... Quando eu digo uma poesia, um conto, eu estou pensando em literatura brasileira, por exemplo. Diferente daquele que lê uma notícia de jornal, é diferente daquele que lê um texto qualquer na internet. Um artigo científico, sabe-se lá o quê. O leitor bíblico, ele está se aproximando de uma palavra que nós já falamos e que ela dá testemunho de si mesmo, dizendo ser viva e eficaz. Logo, é uma palavra que se movimenta, é uma palavra que não vai falhar pela sua eficácia. Então, algumas coisas são necessárias
quando nós nos aproximamos desse texto para que possamos construir sentido. A leitura da Bíblia é uma leitura lenta. Lenta. Entende? Eu não tenho... qualquer um de nós pode ter e deve ter aquele hábito gostoso de ler a Bíblia todos os dias. Agora você precisa ter o hábito de se encontrar com o texto bíblico todos os dias e não ter pressa para sair daquele texto. Eu acho muito interessante, gosto de ver notícias de pessoas que já leram a Bíblia 300 vezes e que leem, eu acho muito bonito isso. Porém, nós temos que nos guardar daquela ideia de que eu citar muitos textos, eu saber falar de cor um texto em várias traduções, isso me dá conhecimento, erudição, né? Mas eu preciso me encontrar com o texto bíblico e permitir que ele ministre ao meu coração. Isso deve ser lento. Quando eu digo lento, eu estou pensando em meditação. Meditar é exatamente o exercício que nós temos de ruminar, aquela atitude do animal ruminante, que come e ele tira a seiva daquele mato que ele está comendo, ele engole, ele permite que aquela seiva faça parte dele, ele guarda em um espaço aquele alimento, depois ele regurgita, volta a mastigar novamente e ele está ruminando. A meditação é essa ruminação. Eu permito que a palavra de Deus vá ocupando espaço em perguntas do tipo como, quem, quando, onde, porquê, de que forma, para quê. Essas perguntas vão criando estrutura no meu entendimento e vão me dando base daquilo que o texto diz. Entenda, eu me aproximei e eu ainda estou dentro do texto. Esse é o espaço onde eu me movo. Temos que permitir aqui ser ministrado pela palavra, ser ministrado. O parêntese é o seguinte: nós ouvimos de muitos pregadores, ouvimos de muitas pessoas que falam, irmãos, estou falando isso, mas antes desta palavra falar com vocês, ela falou comigo. Nada mais lógico. Aliás, sabemos que muitos usam isso como um chavão, usam isso para pedir desculpas ou licença para uma palavra mais áspera, mas fora de uma postura retórica, onde é que a palavra fala com o pregador? Ela fala no encontro, no estudo bíblico, no momento em que ele está se encontrando com a palavra. Aquela mensagem é primeira extraída para si. Ela tem que ter mudado antes o seu entendimento, tocado antes a sua alma, a sua vontade. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, essa aproximação e essa leitura é diferente de você ler outros textos. A leitura bíblica precisa e requer de mim essa paciência, esse conhecimento tranquilo que eu vou adquirindo de maneira lenta, numa leitura lenta, que eu vou me aproximando do texto, sem pressa, sem ansiedade, porque eu corro o risco de ir para o texto, achar um texto que faça sentido, um pretexto, que faça sentido com o que eu já penso e sair dali com uma mensagem minha e não com uma palavra de Deus. Em continuidade, esta mensagem, esta leitura deve ser, além de lenta, precisa ser cuidadosa. Ou seja, eu devo me aproximar do texto e ter a capacidade de ir me despojando, né,
daquilo que já são meus preconceitos, que já são os meus pressupostos, ter a capacidade de ser cuidadoso em me aproximar diante dele. Primeiro, porque este cuidado vai produzir em mim uma coisa que nós estamos perdendo, é o temor pela palavra de Deus. E este temor, além de um espírito orante, o homem que se aproxima para a leitura bíblica precisa desse temor. Ele está se aproximando de Deus, Deus fala nessa palavra, se revela nesta palavra. Logo, este temor, nós estamos pisando em terra santa, nós estamos pisando em lugar sagrado. Então, nós precisamos desse cuidado de não ir além, acrescentando aquilo que está escrito e nem ficar aquém, para não nos deixar ser tocado por aquilo que está escrito. Nós precisamos ir àquilo que é cânon, vara de medir, padrão, alguma coisa que vai nos dar a medida certa e exata, e por isso nós chamamos de regra de fé e de conduta. Regra é alguma coisa que é lei, não pode ser alterada. Além de cuidadosa, é reflexiva, é aquilo que vai e volta. Tiago falou disso usando a ideia de espelho, falando que a palavra de Deus é um espelho que reflete, só que ele fala de alguém descuidado, que vê a sua imagem no espelho, mas quando sai já esquece. Que nós não tenhamos esse descuido, que nós possamos manter aquilo que foi refletido, deixado lá e saiamos então com uma carga daquilo que nos foi comunicado, a mensagem colocada no texto. Além disso, ela precisa ser aprofundada. Não se contente com a superfície, não se contente com aquilo que está por cima ou com aquilo que você já está sobejando de ouvir, com aquilo que você já sabe dizer de cor, com aquilo que você repete as palavras sem buscar o sentido, né? Ou então com significados que já foram dados. Busque sempre mais. Saiba que graça é crescer para baixo, mas o conhecimento é crescer para cima. Então, se você sempre cresce na dependência, você tem capacidade de depois dar frutos grandes, raiz que vai fazer dar uma árvore forte. Entenda isso. Quanto mais profundo você for, plantado junto a ribeiros de água, mais seiva você retira para ter uma árvore frondosa. Então, não se contente com a superfície, vá às águas profundas. Apesar de tudo ser pela graça e tudo que temos já é pura misericórdia e graça do Senhor, nós sabemos que Ele tem mais. Ele tem mais e Ele não nega dar àqueles que Ele procura, que lhes procura. Por fim, nós temos que essa leitura precisa ser crítica. Entenda, essa é uma palavra que por muito ela tem sido desprezada e às vezes ela tem sido até colocada de uma maneira pejorativa e a gente acha que não deve ser crítico. Porém, precisa sim haver um espírito crítico. E o que você quer dizer com isso, Joel? Vamos nos despojar do dualismo que criaram, dizendo que existe a crítica destrutiva e a crítica construtiva, e que você aceite a construtiva e que você rejeite a destrutiva. Isso é postura do ego. É exatamente quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto ou que não condiz com o que eu penso, eu digo isso é destrutivo, porque não condiz com o que eu penso e faço. E eu digo, agora me ajudou naquilo que eu penso e faço, isso é construtivo. Isso é postura do ego. Toda crítica, ela é construtiva, desde que eu saiba encará-la. E a leitura, ela precisa ser crítica nesse sentido. Suponhamos que eu tenha ela como destrutiva. Eu vou analisá-la, eu vou ver o porquê dela, despojado e revestido de humildade, como eu disse, despojado do ego e revestido de humildade. Eu analiso isso de uma maneira crítica, usando as minhas faculdades mentais, e eu posso desprezar alguma coisa, mas eu sempre posso avaliar aquilo que me foi dado.
E a construtiva é aquilo que vem a somar, é aquilo que vem a acrescentar. Agora veja uma coisa, o próprio Jesus, ele se despoja desse ego quando ele fala de crítica. Ele disse, eu a ninguém julgo. Eu a ninguém julgo. Porém, a palavra que eu vos falo, essa julgará todas as coisas. Então, nós temos o juiz na mão. Aqui é o que nós estamos dizendo que regra de fé e de conduta. A última palavra é dela. A última palavra é dela. Então, eu olho para a Bíblia com esses olhos críticos e ela, ao mesmo tempo, olha para mim fazendo a sua crítica. E eu entendo, então, por essas lentes, o que ela está me dizendo. E aqui essa leitura se torna, então, crítica, né? Com o exercício das faculdades. Nós vamos falar mais um pouquinho de leitura, porém vou só ler esses pontos para que nós entendamos mais um pouquinho dessa aproximação. A leitura e a compreensão. Existem alguns fatores que condicionam a compreensão da minha leitura, da minha aproximação do texto. Primeiro, você quando se aproxima de um texto, você precisa ter alguns conhecimentos prévios, né, sobre o tema que você está lendo, para você poder ativar o seu conhecimento. Alguma coisa que você já sabe daquilo. Então, a gente se aproxima de um texto cru, vamos pegar um texto de um dos profetas menores, por exemplo, e você se aproxima daquele texto ali e você vai olhar e vai ver coisas que às vezes assusta quando você lê um Sofonias, quando você lê um Abacuque, e você olha para aquilo e você vê algumas coisas fora do nosso contexto de pensamento. Então a ideia é que quando você se aproxima de um texto, você tenha algum conhecimento prévio, que você tenha lido uma introdução àquele livro, que você tenha lido o contexto daquele profeta ou daquele autor, né, para você entender melhor, que você conheça alguma coisa dos leitores originais daquele texto, quem foi os seus destinatários, para que você já se aproxime daquele texto com algum conhecimento prévio, porque isso poderá fazer você pensar o seguinte: isso aqui parece com, e parecer com é uma coisa, e ser é outra, né? Quando eu vou sem nenhum conhecimento prévio daquilo, eu posso fazer aquela palavra dizer o que ela não diz. Ter a capacidade, e nós vamos ver isso, de antecipar os sentidos, ou seja, de você olhar, não, isso aqui é figurado e isso é literal, né? Isso aqui é uma figura, porém Jesus está dizendo, quem não come da minha carne não bebe do meu sangue. Ele não estava querendo formar uma comunidade de canibais, né? Ele estava realmente, nem de vampiros, ele estava realmente falando do seu corpo e da comunhão neste corpo, que depois a gente vai ver expresso na última ceia, nos elementos partidos, o pão e o cálice, né? Ter competência lexical, o que eu quero dizer com isso é que é bom conhecer bastante palavras, né? Leia muito, leia mais do que a Bíblia, leia notícias. Quem lê conhece mais, quem lê fala melhor, quem lê sabe mais palavras, né? Quem lê sabe aplicar textos. Então, ter um bom conhecimento do léxico. E capacidade de fazer inferências, ou seja, você conseguir fazer ligações do texto com outras informações. Essas informações intratextuais e extratextuais vão te dar uma fortaleza maior na hora da interpretação.
né? Você vai ler, por exemplo, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, né? Você vai entender o que é isso, você vai saber que na copa dos montes se formava neve e quando começava o degelo, aquilo descia e que essa figura está ali exposta. Você vai conseguir saber o sentido, fazer inferências e saber de assuntos extras textuais que não aparecem ali, mas que estão de uma maneira velada sendo ditas. Compreender a estrutura do texto, saber o que é uma poesia, saber o que é uma narrativa, saber o que é uma parábola, saber qual é a estrutura desse texto, né? Perceber os mecanismos de coesão, por exemplo, você guardar bem aquelas conjunções tipo mais, porém, portanto, isso vai ajudar bastante. Você vê, por exemplo, a carta que Paulo escreveu aos Romanos tem esse portanto que faz a ligação de toda a sua parte doutrinária, de 1 a 11. Ele, numa palavra, ele faz a ligação para dizer, daqui para frente não é mais doutrina, daqui para frente é prática, né? Ele trata de doutrina de 1 a 11, né? Tirando a parte da sua saudação e cumprimento, e ele chega no 12, ele começa com portanto, ou seja, por causa de tudo isso que eu disse, desde lá do capítulo de número 1. Portanto, meus amados irmãos, prestar atenção nesse portanto. Veja o exemplo de Efésios também. Efésios, Paulo trata toda uma parte doutrinária, desde o capítulo 1 e 3 até 3 e 21. Ele vai tratando toda uma parte doutrinária e quando chega no capítulo de número 4, ele começa com portanto. Então, essas palavrinhas é necessário que precisam, que nós estejamos sempre ligados a ela, para nós entendermos essa ligação entre os textos. Acabou um assunto aqui já começa outro. A Bíblia tem uma palavra interessante, diz assim, toda a terra estava cheia de corrupção e violência, porém, esse porém faz uma ligação para dizer assim, esse toda a terra que nós estamos dizendo aqui é para usar uma figura de linguagem hiperbólica, porém Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Toda a terra no sentido de muita gente, mas tinha alguém que Deus estava vendo fidelidade no coração. Então, fique sempre atento a esses mecanismos de coesão, de ligação, de essas conjunções que aparecem. E a capacidade de reconhecer a intenção do autor, saber o que o autor quer dizer, porque isso aqui é muito interessante, gente, porque nós vivemos em tempo de interpretações pós-modernas, e uma delas vai dizer que o sentido está no texto, o sentido está com o leitor. Outros vão dizer que o sentido está com o autor. Alguém vai dizer, não, o autor morreu depois que fez o texto, simplesmente o texto está ali, o sentido está com o leitor, cada um olha do seu ponto. Veja só, esta imagem vai nos mostrar alguma coisa que está muito em voga hoje em dia. Olhamos duas pessoas e eles olham um número no chão e fazem a sua interpretação. O que nós dizemos? O significado das coisas depende muito do contexto em que estão inseridas. Pense isso. Nem é errado, nem é certo. O conhecimento é mais relativo que universal. O conhecimento é mais relativo que universal. Lembre-se disso ao julgar os outros em suas interpretações. Aí você olha ali, a pessoa está olhando de um ângulo e diz, é 6. O outro olha de um outro ângulo e diz, é 9.
E eu pergunto para você, quem está com a razão? E você vai dizer, os dois estão com a razão. Os dois estão certos. Não, não tem como os dois estarem certos. Não, mas aí é o ponto de vista, a maneira que eles estão lendo. Aí eu vou dizer para você, quem está certo, aí está o culto. Porque quem está certo é quem fez o número. Agora tem uma outra coisa, nós vamos saber, quem fez o número, nós vamos ter que pensar com que intenção ele fez esse número. Com que intenção ele fez esse número? Ele fez exatamente para questionar os dois ali e fazer eles quebrar a cabeça? Ele fez simplesmente porque fez? Ou ele estava fazendo uma conta de 3 mais 3? Ou 3 vezes 3? Né? Aí nós vamos ver que a intenção está com o autor. A leitura que é feita depois, ela não pode ser feita simplesmente do ponto de vista que eu estou olhando. Eu tenho que ver lá atrás com que razão, com que intenção, por que causa o autor fez aquilo. Porque se todo conhecimento é relativo e depende do ponto de vista que eu estou olhando, quando isso se trata do assunto do texto bíblico, aí eu olho de um lado, o outro olha do outro, e nós olhamos e cada um tem a sua razão. Então não pode. Quem tem razão? A Bíblia, o autor bíblico. Por isso, eu tenho que saber que, muito embora os tempos tenham mudado, muito embora as culturas tenham se transformado, muito embora o entendimento humano tenha prosperado de certa forma, eu não posso, eu não devo nunca deixar à mercê do texto, à mercê da minha interpretação, aquilo que o texto quer dizer. A razão está na construção. Por isso eu devo voltar o mais que eu puder no lá e então da construção do texto, para eu me basear, para eu sair com o significado do texto aqui e agora. Deus nos abençoe. Amém.